Olá, boa tarde para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do Painel Regional, não é? Você sempre conosco, de segunda a sexta-feira, estamos ao vivo às 1h30 da tarde. E a reprise também de segunda a sexta, às 7h30 da noite, enquanto estivermos com o segundo turno das eleições presidenciais, não é? O segundo turno que acontece no próximo dia 26, último domingo deste mês de outubro. Depois, a nossa reprise no dia a dia volta para o horário habitual, 8 horas, 20 da noite, 20 horas, 8 da noite, não é? E sempre lembrando que no final de semana tem painel regional também, não é? Aos sábados, uma edição às 3 da tarde, aos domingos, às 5 da tarde. Você acompanha a gente com as personalidades da região, personalidades do Brasil, debate sempre inteligente, não é? E aberto, livre, não é? Para você acompanhar a opinião, não é? E o pensamento das pessoas que passam aqui pelas nossas bancadas no dia a dia, falam sobre os temas, sobre os assuntos da região e sobre a pauta nacional também, que claro, não é? Preferencialmente, apesar de o dia a dia estar rolando, né? Os problemas continuam, a pauta preferencialmente gira em torno do segundo turno presidencial, Aécio Neves pelo PSDB, Dilma Rousseff tentando a reeleição pelo PT. Começar a apresentação sempre aqui pela minha direita, né, onde estão o nosso Fernando Chagas, cientista político, e ao lado do Chagas, o nosso Marcos Santana, companheiro jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla. E aqui na bancada à minha esquerda, né, o diretor regional da AGEM, Agência Metropolitana, Marcelo Bueno, e ao lado do Marcelo, Sidney Costa, advogado, nosso comentarista habitual aqui do painel regional. Segue o 3014-5281, sempre o nosso telefone para você participar conosco, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. Lembrando que nós estamos em tempo real junto com você pelo site da TV Santa Cecília. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha a gente online, não é? E depois do programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube, onde você pode rever os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Como a gente faz sempre na abertura, não é? Destaca aqui os parceiros do dia a dia ou os parceiros bissemanais, não é? Como é o caso do Jornal da Orla, em formato tabloide nesta quinta-feira. E sai aí com uma manchete curiosa, né? Uma cutucada aqui, né? Nos políticos regionais, né? E deu palhaço de novo, né? Isso quer dizer que o Tiririca foi reeleito, não teve a mesma votação, né? A gente sabe disso, mas ficou muito próximo, né? Eu vou passando aqui ao Chagas, o Marcos Santana também, a edição do Jornal da Hora desta quinta-feira, e aqui ao Marcelo Bueno, e já o Marcos Santana explica, pode explicar já, viu, Santana? A manchete foi para dar essa cutucada mesmo, que eu falei, para apimentar um pouco o pessoal aí, né? Deu palhaço de novo, Tiririca, campeão de votos novamente, não foi só ele. Vice-campeão dessa vez. E na verdade, uma cutucada dupla aí, não só nos políticos da região, mas também no próprio eleitor da Baixada Santista, que deixou de prestigiar os candidatos que têm vínculos reais com a região, que têm ligações fortes, que têm mais condições de representá-los, que conhecem com maior profundidade nossos problemas. Então, percebemos pelos resultados das urnas aí que muitos votos dados a forasteiros fizeram a diferença. E tivemos a eleição de 6 representantes com vínculos reais com a região, 3 estaduais e 3 federais. Mas ainda assim, 3 deles que conseguiram essa vaga aí, conseguiram por conta do quociente eleitoral. Porque tiveram uma votação não tão expressiva assim, não podem ser considerados campeões de votos. Então, mais uma vez, é um resultado que merece a nossa reflexão. É hora das lideranças políticas prestarem muita atenção para esse problema aí, porque com menos representantes do que a região poderia fazer, menos força ela tem e mais dificuldades ela tem para resolver os problemas cotidianos. Perfeito, a gente destaca também a manchete, não é, na primeira página aqui do DL, não é, o Diário do Litoral desta quinta-feira, dá para aproximar um pouquinho aqui, não é? Tá aí, portanto, Aécio desponta em pesquisa para segundo turno. Pela primeira vez, Tucano aparece na frente com 49%. A candidata Dilma ficou com 41% das intenções de voto, né? A gente depois vai tentar compreender que pesquisa é essa aqui que o DL coloca aqui em manchete, né? O Chagas recebe aqui para mim, Marcelo Bueno também, por favor, para ajudar a gente aqui, né? E, na verdade, só para a gente entrar nessa questão eleitoral rapidamente, né? O Santana, só fazendo um parênteses aí, na verdade todos, né?
se elegeram pelo quociente eleitoral, né? Porque ninguém conseguiu sozinho fazer uma cadeira. A conta é muito complicada, né? Mas o que o Santana quer dizer é o seguinte: alguns tiveram votações significativas, né, importantes, né? Outros se elegeram com votações realmente fracas, pífias, né? Gostaria de destacar a votação de dois deles. O Papa e o Caio França tiveram votações expressivas. O Caio França, por exemplo, parece que ele teve 60% dos votos dos eleitores de São Vicente. O Papa teve 60 mil votos em Santos, que não é pouca coisa, diante do grande número de candidatos que o eleitor tinha à disposição, ainda mais a ameaça dos forasteiros. Então eu acho que o Papa, além disso, ele teve votações expressivas nas demais cidades da região. Então eu acho que eu considero que um bom desempenho do Papa e do Caio França. Eu acho que não tenho certeza, viu, do que eu vou dizer, não fiz a conta ainda, não me aprofundei nisso, não sei se alguém tem essa informação aqui, mas eu tenho a impressão que o Caio França fez a sua cadeira na Assembleia Legislativa, não precisou do coeficiente eleitoral, né? Em São Vicente ele já saiu eleito, né? O que veio foi um acréscimo, né? Até para dar uma substância eleitoral e política para o candidato Caio França. Nesse ponto, eu concordo com o Marcos, mas eu tive uma surpresa, foi o ex-prefeito Papa de Santos. Conseguiu uma votação que eu aguardava em Santos, mas foi muito bem fora de Santos, na Baixada Santista. Eu não esperava que um candidato regional conseguisse se eleger. E ele conseguiu, não só com a votação de Santos, mesmo sendo pelo quociente partidário, ele conseguiu um número razoável de votos em Santos, cerca de 65 mil, e buscou o resto fora, parece que teve quase 120 mil. Então ele conseguiu muitos votos fora que eu digo da cidade, mas na Baixada Santista, que garantiram a sua eleição num partido que o quociente eleitoral é muito alto, que é o PSDB. Mostrando que Santos é referência e uma boa administração em Santos acaba refletindo em toda a cidade. Por outro lado, eu tive uma decepção. O Beto Mansur conseguiu apenas 30 mil votos, sendo 10 mil em Santos. É muito pouco para um prefeito que deu uma nova cara para a cidade, principalmente no aspecto urbano e econômico. Então, parece que os santistas, a Baixada Santista, não estão reconhecendo o trabalho de seus políticos. Perdemos uma grande oportunidade de eleger candidatos tradicionais atuantes, caso da Thelma de Souza, e perdemos oportunidades de também trazer novos nomes para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. E também, além disso, que eu vi um número de votos nulos e brancos e abstenções. Altíssimos. Isso aí acabou prejudicando a nossa representação na cidade. 6 nomes são bons, 6 cadeiras são boas 6 cadeiras, mas nós poderíamos ter feito mais. E o que me decepcionou muito, tirando a questão do Papa e também do Caio França, a votação até de quem entrou foi muito pequena. Inclusive do Paulo Correia em Santos, uma votação pífia. Acho que está na hora do Santista, a Baixada Santista, acordar, porque a nossa representação só será melhor, a nossa força política só será maior se nós votarmos em candidatos da Baixada Santista. Não precisa ter a eleição distrital, não. Basta apenas votar nos nossos candidatos. Marcelo Bueno, que é o diretor regional da AGEM, Agência Metropolitana, né, órgão ligado diretamente ao governo do Estado, e paralelo é o CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento, foi deputado estadual, né? E pode explicar para a gente aí que fenômeno é esse? É tão difícil fazer campanha, obter voto aqui nas nossas cidades, Marcelo? Tudo bem? Obrigado pela presença. Boa tarde, Buturão, os companheiros da mesa, né? Muito bom estar de volta, né? A gente até comentava, né, antes de começar o programa, que fazer realmente campanha na Baixada Santista é difícil, não é uma tarefa fácil. Eu me recordo quando eu fui eleito em 2002, eu moro em Santos, né? Não sou de Santos, né? Não vou aqui ser hipócrita, né? Eu vim para Santos há 22 anos atrás. Já é santista. Já é santista. Tenho mais tempo de casa, né, aqui em Santos do que em São Paulo, onde eu nasci, né? E quando eu fui eleito, eu tive pouco mais de 3.500 votos na época aqui em Santos. E quando eu cheguei na Assembleia, foi até engraçado, né? Porque o pessoal falou, você é da onde? Eu falei, eu sou de Santos. Foi Santos? Poxa, mas buscaram o meu mapa eleitoral, né? Porque isso acontece, fizeram toda aí, e viram que realmente eu tinha domicílio eleitoral em Santos, morava em Santos, mas não representava, né, politicamente uma força eleitoral da cidade. Na época eu perdi em votos para Maria Lúcia Prandi, perdi em votos para o Fausto Figueira, porque nós fomos eleitos em 3 deputados
estaduais. E depois, e para federais, você tinha o próprio Beto, se não me engano, tinha sido eleito. A Thelma, acho que foi eleita deputada federal. Qual foi o ano que você foi eleito? 2002. E a Mariana, 2002. Então o Beto não. Não, Beto não foi, né? Não disputou. Não disputou. Foram eleitos federais. Isso, Cassione, Mariângela Duarte, Cassione, Thelma de Souza. Isso, os três. Então, assim, tanto é que eu e o Cassione éramos os únicos, assim, que poderiam ser considerados como aliados do governo. O resto era tudo oposição na época, né? Mas não é fácil. A Baixada, eu acho que perdeu um pouquinho do foco regional. Né? Quantos votos mais ou menos nós temos aqui? 1.300.000. Então vamos falar só de Santos, uns 300 mil. Que 300 e pouco. Fala entre os 280 mil. 270. Tirando os brancos e nulos, vamos contar os válidos. Que foram altos. Então, desses 280 mil que a gente pode considerar, e pegando os deputados eleitos, quantos votos eles tiveram? Só você somar, não chegaram a 100 mil votos. Né? Então é preocupante, né? O meu próprio partido, o PSDB, infelizmente não fez uma cadeira. Na Assembleia, né? Na Assembleia Legislativa. Estou falando em termos de Assembleia. O governo de Câmara Federal fez o Papa, né? Que trabalhou muito, fez uma campanha regionalizada, assim como o Sadal também, mas não por conta de candidaturas também muito fortes, o quociente eleitoral do PSDB chegou a 75 mil votos. Não é uma tarefa fácil, apesar de nós termos aí 1.300.000, né, eleitores aqui. Mas, Marcelo, não está muito difícil fazer campanha hoje regional? Você pode pegar os primeiros campeões de votos, ou eles são celebridades, ou são candidatos universais, que transitam por todo o estado. Isso torna também a eleição muito cara. Não está muito difícil fazer para quem é candidato regional conseguir uma cadeira? Está difícil. E não faz falta os programas regionais, como o painel regional, né, que se aventurou no último ano, de 2013, né, a retomar o debate regional nesse horário do almoço? Né? Será que isso não faz falta, não vira na cabeça dos políticos, né, que faz falta para aparecer e sentar aqui, passar aqui pela bancada do programa para dar o seu recado, para dar a sua opinião, para fazer o balanço, né, do seu mandato e explicar para o eleitor o que ele tem feito, onde é que ele anda, como existiam outros programas e que infelizmente saíram do ar, Marcelo? Você não sente assim também? Não faz falta isso? Claro que faz. Na mídia, esse debate na mídia, essa discussão na mídia? E falo mais, na época que eu estava lá, tinham concorrências de programas, né? A gente queria participar de todos. Às vezes escapavam menos votos para candidatos de outras regiões do que escapam agora. É difícil a gente subir a serra, né? Difícil o candidato subir a serra, né? Mas os que estão lá em cima conseguem descer bem. Nós vamos invadir sua praia. Já invadi. Meu caro Sidney Costa, que também é uma figura muito antenada, muito ligada aqui, experiente, não é? Advogado e comentarista nosso aqui, e advogado exatamente dessa área eleitoral. Tudo bem, Sidney? Prazer revê-lo. Aí falta a gente ouvir você com relação a esse balanço eleitoral. Olá, Boturão. Olha, observadores atentos, que eu não tenho nada a reparar, mas para a importância de comentar algo aqui, até para os telespectadores, a observação do Chagas é perfeita. O Marcelo Bueno é um santista, ele já chegou para atuar aqui na cidade como santista, porque eu iniciava uma carreira juntamente com ele, eu na área de voluntariado, naquela época o terceiro setor começou a ter uma pujança, inclusive na cidade, e nós criamos o biologismo ONG, que na verdade era uma atividade de terceiro setor, a Consciência e Atitude. E ele observou o nosso trabalho e foi parceiro nosso atuante. Inclusive, na noite solene de fundação da entidade, esteve lá, ajudou a entidade até quando pôde, e era um projeto muito ambicioso, viu, Boturão? Porque a gente queria preparar candidatos com projetos paralelos aos que a municipalidade principalmente criava. A gente queria criticar, mas com soluções. E o Marcelo Bueno nos deu uma força importante naquele momento. Disso. Foi uma luta naquela época. E você então já começou santista. Porque enxergou isso que mais ninguém tinha enxergado. E é isso que eu quero ouvir de você também, Marcelo, aproveitando todo esse raciocínio muito ilustrado dos companheiros. Algo mais que só a cidade como referência, essa pujança do pré-sal que trouxe a cidade, portanto fez com que o Papa tivesse repercussão até fora daqui, mas há algo mais que isso no sintoma de novas lideranças para a cidade. Pessoas que pegassem um nicho, como nós naquela época, quando começamos, pegamos o voluntariado. Outros podiam pegar a segurança, até um assunto que eu vou debater com você mais daqui a pouco,
Mas você não acha que está faltando lideranças temáticas, lideranças que se apresentassem para algumas soluções e aí levasse esse compromisso a efeito para conhecimento do eleitor? Olha, em termos de lideranças temáticas, né, a gente entra na questão da defesa, né, de animais. Pois é, essa o deu número, certo. O número de candidatos postulantes que se elegeram, né, defendendo uma bandeira, né, como é a defesa dos animais, principalmente os domésticos, foi incrível, né, foi incrível. Então, neste tema, eu acho que a Assembleia tem representantes até de sobra, né? Temos de segurança, inclusive as matérias de jornais, dos meios de comunicação, eles dividiram alguns por temas, né? Temas religiosos, temas de defesa dos animais, segurança, né? Ou até o eixo dos famosos, né? Colocaram lá, o Sérgio Reis é deputado. A turma Romário e Bebeto foram eleitos. Romário, o senador, Bebeto, deputado estadual no Rio. Agora, em relação... Já Marcelinho Carioca não consegue convencer, talvez nem o torcedor corintiano. Ele tem pé de anjo, mas a mão na urna não vai, viu? Então, talvez agora, para a nossa região, nós já temos uma região organizada, às vezes o santista, né, que está nos assistindo hoje, ainda não tenha uma ideia concreta do que é a Baixada Santista hoje, né? Nós somos em 9 municípios, em termos de região metropolitana já consolidada, muito à frente das outras regiões metropolitanas do estado. Já existe uma sinergia entre os municípios e os próprios prefeitos de trabalharem de maneira conjunta, porém, na hora de eleger os seus legisladores, principalmente estaduais e até federais, assim pode dizer, ainda dá umas tropeçadas, né? É uma pena, porque os candidatos que têm uma abrangência estadual, eles acabam se destacando, tendo votos na região, né? E se elegendo com um número excessivo e grande de votos. Diga, Santana. Faltou um ingrediente nessa nossa sopa aqui que a gente está cozinhando, que seria em relação ao excesso de número de candidatos que também se lançaram, né? Muitos vereadores que, na verdade, eles querem deixar o nome deles vivo na cabeça do eleitor para facilitar a reeleição, que, na verdade, eles sabem que, na prática, eles não têm chance alguma para a Assembleia Legislativa ou mesmo a Câmara Federal. Isso dá uma confundida mesmo, isso é muito número, é muita gente. Posso acrescentar também um dado? Não só o número de vereadores da Baixada saindo de vereadores, também de vereadores, né, de candidatos da Baixada disputando uma vaga ou na Assembleia ou na Câmara Federal, o excessivo número de partidos. O excessivo número de partidos leva, consequentemente, a um número maior de candidatos. Isso acaba atrapalhando, de uma forma geral, a todos. A reforma política ela precisa vir para isso, né? Eu acho que o número de partidos, entre 7 a 10 partidos no máximo, é o que precisava muito, Marcelo, cláusula de barreira. Se nós tivéssemos a cláusula de barreira que foi derrubada pelo Supremo por inconstitucionalidade, se ela tivesse permanecido, nós teríamos apenas 5 partidos hoje. Aquilo foi um atentado ao eleitor, né? Porque na eleição de 2006, todas as coligações se formaram pensando na cláusula de barreira. O eleitor foi às urnas e votou pensando na cláusula de barreira. E que o partido que ele achava que devia continuar, que ele não devia continuar, acabou a eleição, 15, 20 dias, um mês depois, o Supremo foi lá e derrubou a inconstitucionalidade da cláusula de barreira. E botou uma prova disso nessa eleição, foi difícil você aqui no estado de São Paulo carregar 2 presidentes, né? No caso do PSDB, né, ele tinha um candidato próprio, porém, né, tinha também, né, o vínculo com a outra candidata. Esquizofrênico isso aí, viu? Então, assim, confundiu um pouco. O eleitor falou, mas eu voto em quem que eu vou ajudar? Eu voto num, eu voto no outro? Isso ocorreu. Agora vai ficar mais claro, então, né? No segundo turno. Sem dúvida, né? Eu acredito. É o que se espera. Eu acho que eu não preciso nem dizer aqui, né? Vamos fazer um rápido intervalo, porém sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você, com relação à programação do Outubro Rosa, que foi lançado aqui na última semana de setembro, não é? E durante todo este mês de outubro, 2.500 exames de mamografia para mulheres a partir dos 40 anos serão realizados, além de diversas atividades voltadas à prevenção do câncer de mama. Além da oferta desses exames de mamografia, a Secretaria de Saúde da cidade montou um mutirão em todas as unidades básicas e também de saúde da família. Até o final deste mês vão realizar uma orientação sobre a detecção precoce da doença e a solicitação dos exames. Vamos para o break.
e em instantes retomamos aqui o painel regional. E aqui ao meu lado esquerdo, o diretor regional da Agência Metropolitana, a AGEM, Marcelo Bueno, e o nosso Sidney Costa também. O telefone segue aberto para você, 3014-5281, como também o nosso espaço importante nas redes sociais, né? facebook.com/painel regional. Na abertura, para a gente entrar um pouquinho nesse tiroteio do segundo turno aí, que os jornais vão dando informações importantes e perigosas, né, que pelas redes sociais já se iniciou uma verdadeira guerra, né, e petistas e tucanos se achincalhando, né, pelas redes sociais, ou petistas e antipetistas, tucanos e antitucanos, né, a gente não sabe bem o que é isso. Mas o DL dá aqui uma manchete, né, Aécio desponta em pesquisa para o segundo turno. E o instituto que realizou essa pesquisa para a revista Época do Grupo Globo, né, das organizações Globo, que eu não sei, eu estranho um pouco isso, né, mas é um Instituto Paraná Pesquisas, do qual eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia esse instituto. Como também não conhecia o MDA, 2 anos atrás, quando ele começou a pesquisar para a CNT, que antes fazia com o Ibope. E o MDA, na verdade, é um instituto que... o primeiro instituto que pegou sinalizou essa tendência de virada do candidato do PSDB, né? Agora, o Paraná Pesquisas, repito, fez uma pesquisa por encomenda da revista Época, do Grupo Globo, das organizações Globo, apontou 54% para Aécio Neves contra 46% para Dilma Rousseff nos votos válidos, que é realmente o que interessa agora, é um contra o outro, né? Não tem nada que você fazer votação geral, branco, coisa nenhuma, né? Você faz os votos válidos para ver a diferença real entre um e outro. Não sei qual é que pensa a mesa aqui, eu acho um pouco precoce esse levantamento, né? E hoje, lembrando, Datafolha e Ibope divulgam, né, os seus primeiros levantamentos para este segundo turno. Se bater, não é, parabéns ao Instituto Paraná Pesquisas. Chagas e Santana. Buturão, como eu não conheço a metodologia de pesquisa da Paraná, eu prefiro não comentar. A gente tem que conhecer o método dela para falar dela. O que eu vejo que poderá acontecer, como você falou, uma eleição muito acirrada, a diferença será mínima entre um candidato e o outro. Eu acredito que, de um lado, a Dilma vai defender os benefícios sociais e atacar o PSDB dizendo que ele é contra os mais pobres. Já o PSDB vai tocar num ponto fundamental de hoje, que é a economia. Uma economia que tem uma inflação de 6,75%, o PIB que vai crescer 0,3% e uma taxa de juros de 11%. Eu acredito que a campanha dos tucanos não será uma campanha violenta, só na medida do necessário para rebater o que você falou, né? Vai ser uma campanha violenta, né? Então, são essas duas estratégias. Um dizendo que defende os pobres e o outro dizendo que defende a todos e que o que precisa mudar é a economia. Nesse jogo, acredito que hoje esteja 50% para um e 50% para o outro. Se tiver aí uma aposta, apenas uma aposta, eu acredito que hoje, nas pesquisas, o candidato Aécio Neves apareça na frente com uma pequena diferença. E fundamental nisso, o que eu vejo, é a atuação do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, na campanha do Aécio. Se o Aécio abriu mais 5 milhões de votos, em relação à candidata Dilma, ele realmente se torna favorito. E, por outro lado, para Dilma manter aquele favoritismo que ela traz disso, o primeiro turno, ela precisa reforçar a sua posição no Nordeste. Eu acho que esse é o quadro de hoje. Vamos aguardar mais 2 semanas para ver o resultado das urnas. Bom, em cima disso, questão da segurança pública, o problema da falta de água e áreas importantes como saúde, que são muito criticadas também, no estado de São Paulo, não atrapalharem absolutamente nada o governador do estado se reelegeu, né? Mas a água está acabando lá no Cantareira, ô Santana. Você acha que isso pode gerar algum problema aí para a campanha do tucano Aécio Neves em São Paulo? Gostaria antes de comentar em relação à pesquisa sobre a expectativa nesse cenário do segundo turno. Eu acho que muita coisa vai acontecer até o segundo turno. E o grande mistério é saber o que se passa no eleitor da Marina Silva, o que ele vai fazer na urna no segundo turno. Porque a gente sabe que uma boa parte desses eleitores é um voto de rejeição ao PT,
Mas ainda assim, outra parte significativa é uma parcela do eleitorado que não quer nem uma coisa nem outra. E esse eleitor aí é o que vai realmente decidir a eleição, o que ele vai fazer no segundo turno. E agora a grande preocupação também, independente de quem ganhe, então gostaria do comentário dos colegas aqui, é o cenário que o vitorioso vai encontrar a partir de 1º de janeiro. Porque não falo apenas da macroeconomia, da situação do país no modo geral, mas da relação dele com o Congresso Nacional. Porque o número de partidos representados aumentou. Hoje temos eleitos no Congresso Nacional 28 partidos. Eu não imagino que existam 28 maneiras de pensar diferentes no país. Eu não acredito que o brasileiro precise de 28 vertentes para ele se encaixar. Então, na verdade, todos pensam mais ou menos parecido. Então, o que significa dizer? Esse é o grande problema. O que vai funcionar realmente é o velho balcão de negócios, é o varejão ali, é o toma lá da cá, é uma verbinha aqui, uma verbinha ali, um carguinho aqui, a criação do Ministério Acolá. Esse é o grande problema, independente de quem ganhe, que seja a Dilma ou o Aécio. Perfeito. Bom, meu caro Marcelo, e aí? Eu perguntei a questão da água, a questão da segurança pública. Acabei esquecendo de falar da questão da água. Pois é, repete então. Fique à vontade. Eu achei que o Alckmin ele conseguiu nessa eleição aí ser uma espécie de candidato teflon, né? Que as críticas contra ele, principalmente com relação à água, tentaram aderir, mas ele conseguiu escapar ileso dessa e conseguiu uma votação muito expressiva. Só para complementar antes do Marcelo. Eu sabia. As pesquisas mostraram isso. A grande característica do governador Geraldo Alckmin, ele não interfere na vida dos cidadãos. E o paulista, por sua característica, ele não gosta de interferência na vida dele, né? E o Geraldo Alckmin, as pesquisas mostravam isso. Ele assumiu. O Estado não interfere na vida do cidadão. E talvez aí também, Marcelo, um pouco da rejeição da Dilma, intervencionista. Aí o paulista e o paulistano... Ele repudia isso. Ele repudia isso. Bom, Marcelo Bueno, fica para você aí. O governador Alckmin não teve problemas, dificuldades com todas essas coisas que serviam de críticas a ele. Não, né? assim, problemas ele teve. Mas e agora no segundo turno? Problemas ele teve, não é fácil. Problema para se reeleger, digo, né? Problemas para se reeleger. Eu acredito que o doutor Geraldo, ele foi muito pragmático nas suas colocações. Né? Ele foi honesto naquilo que ele falou. Olha, falta água não vai. Porém, cada um tem que fazer o seu papel, né? É só você andar em São Paulo, principalmente na capital, né, onde o consumo, o reservatório a Cantareira, praticamente atende a região metropolitana de São Paulo. Né? Alguns santistas aqui acham que isso vai interferir na gente, mas não tem, são outras reservas. Né? Nós dependemos muito mais do Rio Cubatão, né? Não dependemos lá do Cantareira. Mas ele soube colocar, né, a sua preocupação, mas também as suas ações. Agora, também o consumo é uma questão de cultura, né? Você não pode... quantos vídeos, principalmente nas redes sociais, você vê a disseminação de vídeos, de postagens de pessoas desperdiçando água, né? E não está nem aí. Quer dizer, é uma questão... O que o governo pode fazer? Multar? Vai multar, né? Só que eu acho que o maior problema, né, a maior multa que o cidadão pode levar é não ter água para beber, não ter água para o seu consumo pessoal. Então, nisso, tanto o governador como o próprio governo conseguiram, de uma maneira muito, muito concreta, muito eficaz, blindar. Né? Dizer, olha, calma, nós vamos buscar alternativas. Agora, dependemos também de chuvas. Né? As chuvas precisam chegar, porque o reservatório ele não é ilimitado, né? Ele tem o seu limite e está quase chegando ao final. Marcelo, nessa briga acirrada, voltando à questão política, a participação do Geraldo Alckmin, governador do estado, na campanha do Aécio, para ele vencer essas eleições? Isso é primordial. Hoje a maior liderança política que nós, principalmente essa ala contra o PT, o nome é Geraldo Alckmin. Não vejo outro. Isso eu tenho falado, desde quando você me conhece, eu tenho Marcelo Alquimista, sou mesmo. Eu vejo nele
um homem comprometido e envolvido com as questões políticas do nosso Estado. Ele não vem de cima, ele consulta a sociedade. Isso ele faz. Agora, em algumas decisões, ele é pragmático. E a participação dele na campanha do Aécio mostrou aonde o Aécio estava, ele procurava estar junto. Isso contribuiu e muito para a virada dele aqui em São Paulo. Sidney Costa, à vontade, Sidney. Toda essa questão que envolve aí o segundo turno, a questão da falta d'água, da segurança pública, que não dificultaram praticamente em nada a reeleição de Alckmin, mas podem, de repente, especialmente essa questão de água, incomodar ou dificultar ou causar problemas à votação de Aécio Neves em São Paulo. Não sei o que você pensa sobre isso. Pois é, Boturão, eu tenho que acabar fazendo uma confissão que o programa Painel Regional, no day after desse primeiro turno das eleições, se transforma cada passo num documento histórico, porque são observadores que estão atentos ao que vem ocorrendo e observando com sentido muito claro para levar à reflexão dos telespectadores os acontecimentos. E só cabe a mim agora fazer um arremate, porque eu quero deixar mais uma vez uma pergunta para o nobre convidado, companheiro de muitas lutas, poxa, Marcelo Bueno. O arremate é que a região sudeste mais Pernambuco está contra Dilma. Fosse Marina, fosse Aécio, essas regiões estariam contra Dilma. Mas em São Paulo a coisa é mais forte, o mercado financeiro resiste o PT. Logo no início da campanha, houve um fato, inclusive, muito invulgar, de uma bandeira bancária expedir para os seus funcionários uma circular fazendo menção de não votarem na Dilma. Isso foi histórico, eu nunca tinha visto nada parecido nos últimos tempos. Né? Os clientes de potencial. Já que o senhor citou a bandeira, eu vou mais atrás. Custou o emprego do amigo meu. Banco do Estado. Enfim, então fica essa noção que Sudeste mais Pernambuco não quer a Dilma. Agora, nos bastidores, que também vem fazer documento depois aqui na bancada mais ruidosa dos programas da região, surgiu você, Boturão, fazendo uma análise muito sensível e muito sensata de que o Aécio vinha num crescendo e esse crescendo não ia parar. Hoje acaba aí mesmo essa Paraná, que é uma novidade, relatando que ele já está no primeiro turno, mas parece que vem nesse diagnóstico que você anteriormente fazia, bem antes, inclusive, de abrir-se as urnas. Você falava, olha, assim, vem num crescente e isso não vai parar. Portanto, está aí uma realidade que a Dilma vai ter que enfrentar, não sei se naquela forma de malhar, que ela usou no programa eleitoral dela, mas eu acho que não é momento disso, porque ela tem mais telhado de vidro do que o Aécio nesse instante. Agora, voltando à questão do governador do Estado, é um fenômeno, viu, Marcelo? O Geraldo tem as questões mais preocupantes para o cidadão paulistano, não foi enfrentado nos debates de programa, e mesmo assim ele leva de primeiro turno. E uma delas, a AGEM, no ano passado, eu fui convidado para essa reunião, uma reunião que ficou marcada na minha maneira de ver, a política da AGEM. Fazia tempo que eu não via a presença de todos os prefeitos nessa reunião. E nessa reunião, quem não foi mandou representante. E era para se ver um gráfico, era para estar aqui até o Fernando Grego, o secretário de Segurança, mas veio o adjunto, o doutor Antônio Carlos da Ponte. E era para se ver um gráfico estatístico de tudo o que acontecia na área de segurança, os crimes pormenorizados, enfim, algo que eu nunca vi nos últimos 10 anos em matéria de estatística. O governo do Estado de São Paulo está número 1. Naquela oportunidade saiu duas direções daquela reunião. Uma, os prefeitos iriam ajudar a AGEM a formular um documento final que desse soluções, por exemplo, latrocínio era crescente no Guarujá, campeão de latrocínio. O roubo de carro era crescente em Praia Grande. E a AGEM ficou responsável de reunir documentos que dessem soluções vindo dos prefeitos. E segundo, a AGEM se responsabilizaria de trazer a sociedade organizada também para discutir isso. Você tem um parecer do que deu dessa reunião? Olha, você está falando do GAMESP, né? O GAMESP é aquele gabinete formado pelo governo do Estado em parceria, acho que a Secretaria de Segurança e de Assuntos Metropolitanos, né? E a AGEM ficou incumbida de fazer a Secretaria Executiva desse gabinete. Olha, tudo foi montado em cima das reuniões do próprio GAMESP. Todas essas demandas foram discutidas nas reuniões do GAMESP. Nós tivemos 2 reuniões oficiais, né? De lá para cá, a última, se não me falha a memória, foi
em maio, né? Depois não tivemos mais essa reunião do GAMESP, as diretrizes já tinham sido montadas. Agora, as ações do GAMESP, elas carecem ainda de um aperfeiçoamento, até porque você tem nisso envolvido um estudo, ou seja, nós vamos, a Emplasa foi contratada para fazer um estudo viabilizando o quê? Um sistema integrado de segurança entre as 3 maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo, que é a de São Paulo, a de Campinas e a da Baixada Santista, passando pelo Vale do Paraíba também, ou seja, poderíamos dizer até 4, né? Sorocaba na época não estava incluído. Então isso ainda está em aprimoramento. Agora a AGEM, os prefeitos, eles sim apresentaram as suas demandas, e isso foi encaminhado para o secretário de Segurança, inclusive na forma do CONDESB, aquilo que convém. Perfeito. Bom, queria, antes de fechar esse bloco aqui, né, só deixar aqui para os convidados, né, a seguinte dúvida, né? Muito se falou aqui, como é que vai ser o segundo turno, vai ser tiroteio, não vai ser tiroteio, enfim, e a gente espera que não aconteça isso, né, que se debatam aí propostas, projetos para o Brasil, enfim, né? E a gente aqui, né? Nossos problemas de mobilidade urbana cada vez piores, né? Os nossos hospitais sucateados aqui na Baixada Santista, especialmente aqui na cidade de Santos, que tem 20 e tantos hospitais, quase todos aí com sérios problemas, dívidas enormes com a prefeitura, né? O prefeito deve ter arrancando os cabelos para ver como é que resolve, como minimiza esses problemas, sem causar maiores problemas, maiores danos ao atendimento hospitalar. Enfim, as questões que envolvem aqui a nossa região da Baixada Santista, que a gente vai ouvir alguma coisa que se aproxime, que se apresente aqui, que a gente possa definir o voto por isso, ou vamos ser aqui, ó, quem é contra o PT, vota no S, quem é contra o PSDB, vai votar na Dilma. A gente volta em instantes. A mulher tem que descer para buscar o cafezinho, subir, voltar e tal. Pô, sem estrutura numa eleição. Muito bem, retomamos o terceiro e último bloco desta edição do nosso painel regional, não é? Aqui recebendo à minha direita aqui o Fernando Chagas, também o Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, e na bancada aqui ao lado esquerdo, o nosso Marcelo Bueno, diretor regional da AGEM, e o companheiro Sidney Costa. O telefone segue aberto, perguntas chegando, mas eu deixei no ar a bola pingando, né, para a gente rapidamente aqui discutir essa questão do segundo turno eleitoral, né? Vamos para as farpas, para o tiroteio, vamos para projetos, para propostas. E onde entra a região metropolitana, que em momento algum, a Baixada Santista, claro, Santos e as cidades do entorno, né? Vale do Ribeiro, enfim, o litoral, a questão da mobilidade urbana, problemas dos hospitais totalmente sucateados, enfim, essas coisas graves que acontecem no dia a dia. Começa aqui sempre por esse lado aqui, o Chagas e o Santana. A tendência de hoje começa o horário eleitoral gratuito, né? Propaganda na televisão. A tendência é do PT ir para o ataque na desconstrução do Aécio Neves, como fez com Marina. Só que agora é diferente, 10 minutos para cada um. Pelo menos tem um pouco de igualdade. E, por outro lado, uma hora, por mais que o Aécio queira mostrar a proposta, uma hora ele vai ter que reagir, porque não dá para ficar apanhando o tempo todo. Então, no meu modo de entender, vai ser uma campanha muito violenta. Quanto a tocar em pontos fundamentais, eu acredito que não tocarão em pontos fundamentais, porque o Aécio vai tentar passar principalmente pela economia e a Dilma vai fugir. Aliás, a Dilma não vai querer comparar Dilma com o governo Fernando Henrique, porque perde. Ela vai querer comparar os 12 anos de PT com o governo de Fernando Henrique. E o Aécio, como eu já disse, vai querer tocar nas questões fundamentais da economia. A Baixada nisso, Boturão, a Baixada nisso, como nenhuma região vai ser tocada. Para nós, você falou muito bem, o que hoje é necessário mobilidade urbana, recursos orçamentários do governo federal e do governo estadual para a mobilidade urbana, e o que você falou, a questão da saúde, a saúde fundamental, o Marcelo sabe disso. Sim. Leitos hospitalares, não só da rede pública, mas da rede privada. Inclusive leitos hospitalares de UTI. O que eu vejo nessa eleição, nós vamos passar a partir de hoje uma guerra parecida àquela que nós vimos no primeiro turno. Santana, é isso mesmo, não? Sim. Eu acho que o mais preocupante nesse clima todo de segunda eleição é esse clima de fla-flu que se tornou as ruas, as redes sociais, né? Muitos amigos de longa data se estranhando por causa do viés político, né?
e parece que acaba se resumindo a uma luta do bem contra o mal, quando na verdade não é nada disso, né? Eu lembro, isso aí me faz lembrar uma fábula indiana, de que tinham 5 cegos pelo caminho e aí eles encontraram um elefante. E aí cada um foi lá palpar uma parte do elefante e falou assim, um pegou na perna e falou assim, o elefante parece uma árvore, o outro pegou as costas, o elefante parece uma pedra, o outro pegou a orelha, não, parece uma grande folha de papel, o outro pegou o rabo, o elefante é que nem uma minhoca, né? Quer dizer, todos tinham uma visão parcial correta, mas no conjunto não tinham uma visão da situação real, né? Então, quer dizer, eu acho que ninguém é completamente bem, ninguém é completamente mal, todos os governos do PSDB, do PT tiveram acertos e erros, e cabe ao eleitor fazer a sua avaliação pessoal e saber o que realmente pesa na balança para definir o seu voto. Agora, esse clima de bem contra o mal, eu sou o melhor, você não presta para nada, isso aí não acrescenta em nada. Agora, com relação aos temas pertinentes à nossa realidade aqui, eu acho que precisaria ser falado sobre o desenvolvimento econômico, né? Muito se falou sobre o pré-sal, sobre a relação ao desenvolvimento, a ampliação do Porto de Santos, e parece que esse tipo de picuinha pessoal aí acaba ofuscando a reflexão sobre esses grandes temas, que tem a ver com a vida de cada um de nós, né? O Marcelo Bueno é o diretor regional da AGEM, é filiado ao PSDB. A gente não vai colocar o Marcelo numa saia justa com relação a esse tema. Evidentemente ele vai fazer campanha, vai pedir votos onde ele puder para o Aécio Neves, vai votar em Aécio Neves. Mas na medida do possível, não é, o Marcelo? A gente queria exatamente ouvir essa coisa, né? Então, como é que vai fazer para a gente dar uma levantada aqui, uma melhorada nos problemas que nós temos aqui e que se repetem, né, ano após ano? O Boturão, companheiros da mesa, né, isso a gente já tem feito, né? A agência, né, uma autarquia do governo do estado, né, para quem ainda não tem familiaridade com o assunto, ela tem procurado planejar a região, já não é de hoje, né? E no ano de 2013 e agora 2014, nós tivemos uma ação efetiva e muito grande nessa questão, né, e fazer também o estado enxergar a região como uma potência regional, né, uma potência dentro do estado, não apenas vista como porto. Nós temos outras vertentes aí, desenvolvimento econômico, geração de renda, habitação, mobilidade urbana. Nós aqui, os investimentos que o governo do estado tem feito aqui são astronômicos. Nós tivemos aí a entrega do trevo de Cubatão, né, que vai melhorar o escoamento ali de caminhões de carga, vai contribuir. Nós temos com o VLT, nós temos pontes e viadutos em São Vicente, nós temos a entrada de Santos, que será tripartite, né, será governo do estado, prefeitura e governo federal, ou seja, a nossa parte como planejadores nós estamos executando. Agora, cabe na discussão política, né, a gente avaliar os dois pêndulos. Né? O PT ele tem uma de praxe atacar. Ele só ataca, ele só fere, ele não sabe discutir. E isso eu vi na Assembleia Legislativa como deputado. Né? É ataque, ataque, ataque. Na hora da discussão, questão de ordem, né? Vamos tirar da pauta, aí não pode discutir. Tem que atacar, enche plenário, faz aquela muvuca dentro do plenário, suspende-se a discussão, parte-se para nova. Então agora, né, nós temos, com a vitória do Aécio, no primeiro, né, indo para o segundo turno, e agora equilibrada a disputa e as discussões, a gente tem que apresentar propostas. Que o Brasil não está bem, todos nós aqui sabemos que não. Acredito que o eleitor também não. Internacionalmente não somos mais respeitados, inclusive somos motivos de chacota de outros países. Olha lá o gigante, todo mundo, olha o gigante adormecido que acordou. Acordou aonde? Com uma taxa de juros dessa, que passa de 11%, vai passar de 11%. Ano que vem passa de 11%. Com um índice de crescimento pífio da economia. Falaram tanto da Copa, não, porque a Copa, passou a Copa, por causa da Copa. Poxa, ainda tomamos uma sova dos alemães ainda, pô. Entendeu? Então, e só fazendo aqui
um momento figurativo com o Marcos, você podia ter usado, em vez de Fla-Flu, Sansão. Sansão, não, ia São Paulo e Santos. Eu ia usar o São Paulino. Nem lembro isso aí, foi um monte de jogador nosso pra lá, Ganso. São Paulo não tem chance alguma de Não, ganhar nada. somos vice-líderes e hoje, talvez, Não não tem terá chance alguma de ganhar nada e ainda vai disputar esse torneio. Vergonha o São Paulo disputar esse torneio. Sai desse torneio em nome da tradição do São Paulo. Claro, por favor, por Marcelo, favor. simplesmente uma provocação aqui. Eu usei Sansão porque os São Paulo são muito educadinhos, então. Sidney, quer completar alguma coisa com relação a esse tema ou você responde a pergunta do Gustório Fernandes? Eu vou fazer a pergunta para o Sidney aqui, depois se alguém, pessoal quiser. O Maluf teve mais de 250 mil votos, porém está impugnado. Se ele conseguir reverter a situação na justiça, como ficará a situação da legenda? Do PPS, ele pergunta, não é do PP. É do PP. PP. E Da aí, Sidney? legenda eu não tenho certeza, mas eu sei da situação na Alesp, na Câmara Federal hoje. O Walter Yoshi, que foi eleito pelo PPS, perderia a vaga. E olha, é outra coisa que eu tenho uma contrariedade nessa nova forma da Justiça Eleitoral fazer. Até o sistema eletrônico, Boturão, os votos dados para candidatos subjúdice, eles eram contabilizados. De maneira que, no geral, aparecia. Hoje, depois do sistema eletrônico para cá, eles reservam esses votos eles deixam à no parte. E aí vem o pior. Se o recurso for bem sucedido, isso volta a contabilizar e o prejudicado é quem está eleito, já está no cargo, já havia da diplomação. Muda o quociente partidário, muda Exatamente. o quociente eleitoral. Com relação à legenda PPS, eu não sei o que aconteceria, mas com relação a um que já está sentado na cadeira lá, o Walter Yoshi, ele perderia a sua Isso condição cria de uma deputado. insegurança jurídica muito grande. Muito grande, das piores que eu já vi. A eleição terminou há uma semana praticamente e nós não sabemos se aquelas cadeiras foram preenchidas por esses deputados ou não, ou terão outras contagens. Mas agora é uma Viu, pergunta. Boturão, Marco, Chagas, Marcelo, essa é uma das novidades que veio junto com o sistema eletrônico e prioriza os que estão sem processo e não contabiliza os que estão sob juízo. Só que se eles tiverem qualquer modificação, aí volta para o comum, né? E aquele que entrou pode estar de fora. Tem várias recontagens. Julga esse, acatou recurso, reconta. Julga aquele, acatou recurso. É uma eu me recordo de um caso desse na Assembleia com o PTB, quando foi julgado o caso do Ney Serra. Os votos dele foram considerados inválidos e nós perdemos um deputado da bancada. Não, aconteceu isso com o Fausto Figueiredo, né? Se elegeu como último da coligação em 2006 e depois um dos irmãos... Tato. Um dos irmãos Tato estava impugnado e tal, depois conseguiu na justiça reverter, e por ser do mesmo partido, do PT, ficava ruim para o Fausto ir para cima e recorrer. E em 2010, Luciano Batista e Beto Mansur tiveram o mesmo problema. Beto resolveu em 30 dias, né, e Luciano ficou um ano e meio para assumir a vaga na Assembleia e assumiu. Sidney, o Silvio do Rio Branco pergunta ao Sidney também, o que fazer para que os candidatos eleitos deem maior atenção na área continental com relação a transporte público e saúde. Depois o Marcelo, depois do Sidney, pode também falar algo sobre isso. Pois não, a gente vai completar o raciocínio do Marco Santana, inclusive filosófico raciocínio, também que já foi falado na mesa. Temos um líder da região lá na Câmara Federal, conhece os problemas, inclusive de destacada liderança, porque enquanto prefeito estava sempre bem avaliado. Depois, quando saiu para a campanha, a região reconheceu isso. Portanto, eu acho, Silvio do Rio Branco, né? Chegou a vez, amigo, de termos um líder lá que conhece bem os problemas da região, é do PSDB, o mesmo partido que já está no poder, portanto, vai dar tudo certo, temos certeza disso. Diga, Marcelo Bueno, os problemas aí relacionados pelo nosso companheiro o Sidney, ele mencionou aqui algo realmente que tem que salutar. O Papa, ele tem um conhecimento do planejamento regional muito grande, né? Ele tem um conhecimento já avançado. Os demais candidatos, no caso aí deputados eleitos, eles precisariam primeiro conhecer antes de lutar por aquilo que às vezes nem é da competência do governo do estado, né? A área continental, no caso é São Vicente, é isso que ele falou? São Vicente, isso teria que verificar junto, não só o governo municipal, mas também o governo estadual e o governo federal, qual é a competência de cada um para que ele possa buscar, no caso de recursos,
e alinhavar projetos para beneficiar a região. Na Lesp está o futuro prefeito de São Vicente também. Oi? Caio França, tá bem lá, vai dar certo agora. O Sidney já é 2016. Com aquela Boca 2015, foi embora, já rasgamos o calendário, mas olha, é um raciocínio importante, Chagas. Eu não posso voltar à política internacional, eu gosto Vamos lá. E ele tocou num ponto, né, o gigante adormecido. Hoje, realmente, o Brasil, que tinha crescido muito nos últimos anos no aspecto internacional, caiu muito. Eu não vou falar na declaração da chefe de Estado brasileiro, que disse que precisava dialogar com o Estado Islâmico. Eu não vou falar disso. O que assusta muito o mundo lá fora hoje é que, com uma economia que cresce 0,3% do PIB, tem uma inflação de 6,75%. Isso é uma proeza. Isso que ocorre afasta o investimento do Brasil. Investimento hoje que nós precisamos, Boturão, para a nossa mobilidade urbana. Positivo. O Marcelo sabe, nós não temos recursos públicos para investir. Então nós precisamos de credibilidade dos governos para que recursos internacionais venham para o Brasil para melhorar, principalmente, investimento em infraestrutura e na produção. Sem isso, o Brasil não vai crescer e nós vamos ficar... Vamos estagnar. Vamos estagnar. Pois é, esse vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos motes aí da campanha do PSTB, já foi dito aqui, né, para tentar fazer que Aécio Neves ganhe a eleição no próximo dia 26. Por outro lado, Dilma Rousseff vai se defender, evidentemente, dizendo que é a defensora dos pobres e que o PT, o governo dela, investe no social. Vai ser mais ou menos por aí a linha. Lembrando que Marina Silva, Marina Silva do Rede, né? Está lá na sigla do PSB, mas deve se desfiliar do PSB até o final do ano, imagino eu, né, para formalizar o Rede. Esteve ontem na residência de Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, conversou com o ex-presidente e vai se manifestar oficialmente agora à tarde, deve ser por volta de 4 horas, 4h30, 5 horas da tarde, né? Deve ir ao encontro de Aécio Neves, ou Aécio Neves irá ao encontro dela, não sei exatamente como será isso, deve ser no PSB, né? Na sede do PSB, diretório do PSB do Estado, evidentemente tudo indica que fará o discurso de apoio a Aécio, explicando que o Aécio Neves se compromete com isso, com aquilo. Só para fechar o programa, não temos mais tempo para nada. O Aécio se compromete a acabar com a reeleição, o Santana? Ele falou que só para a partir de 2022, né? Então essa é a sua resposta. Chagas, e aí? Não, ele se compromete em 22? Em 22. Em 22? Sem dúvida, se compromete. 2022. Tá lá hoje, mas não dá tempo. Eu acredito no Papai Noel, viu? Eu acredito que a reeleição no Brasil vai acabar. Vai acabar, também acredito. Sidney, você acha que agora? Ou só eu acredito no Papai Noel. Só se aumentar o tempo de mandato, aí acredito que acabam com a reeleição. Vamos encerrando o painel regional, agradecendo muito aqui os companheiros Fernando Chagas, cientista político, o nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, aqui ao meu lado esquerdo, Marcelo Bueno, diretor regional da AGEM, e também ao nosso Sidney Costa, você que acompanha a gente de segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa ao vivo, reprise às 7h30 da noite, enquanto estivermos com o segundo turno do horário eleitoral para a presidência da República. Sábado tem painel regional, 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Tchau.